Tricolores de toda a terra, tudo bem com vocês? Hoje, assunto polêmico aqui, vamos abordar há um dia da grande despedida do Frederico Chaves Guedes, de longe um dos maiores ídolos da história do nosso Flu, né? Nosso ídolo máximo aí, Frederico Chaves Guedes, ídolo de uma geração de tricolores, né? Podemos dizer assim. Há um dia, né? Há um passo, na última dança, vamos aqui abordar um tema que tem gerado bastante polêmica em redes sociais. Foi gerada essa polêmica também aqui no canal, na live que a gente fez essa semana. Frederico Chaves Guedes, Fred, é o maior ídolo da história do Fluminense? Vamos abordar isso aqui agora, vamos trazer números de outros ídolos, de outros jogadores, vamos discutir aqui, debater e opinar a respeito dessa posição da galera aí, principalmente os mais jovens, né, que trazem essa ideia de que o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense, embora pessoas com mais idade também vi alguns defenderem essa tese aí de que o Dom Fredão já é o maior ídolo da história do Fluminense. No mínimo, galera, um busto lá em Laranjeiras ele merece, né? Uma estátua, alguma coisa do tipo. A hora é essa, de homenagear em vida. Então a gente vai falar aqui de Frederico Chaves Guedes no nosso Flu em Foco. Vamos lá, galera, vamos falar então do Frederico Chaves Guedes, dessa polêmica da semana. Fred é o maior ídolo da história do Fluminense? Então, para começar a falar sobre isso, a gente tem que apresentar números e história de alguns ídolos do Fluminense. Até para que a gente possa começar a debater isso em alto nível, né? E trazer essa discussão para o debate. Quero muito que vocês opinem aqui embaixo o que vocês acham dessa afirmação que vem sendo feita. No meio de semana, inclusive, na live que eu fiz aqui, Fred Eterno, houve um debate longo até entre meu amigo Johan e também meu amigo Guilherme, do Tricolor Fanático, canal Tricolor Fanático, em que o Guilherme colocou o Fred como o segundo maior ídolo da história do Fluminense, atrás apenas do Castilho, e o Johan contra-argumentou, dizendo que tem outros ídolos, etc., com gols, etc. Mas os números podem nos ajudar a chegar pelo menos a uma pista do tamanho do Fred, pelo menos, e o tamanho da idolatria que o Fred tem. E ao fim também vou dar minha opinião a respeito dessa polêmica. Vamos começar então esse debate trazendo o número do Castilho, né? Castilho, goleiro do Fluminense, lendário goleiro do Fluminense, tido pela torcida como o maior ídolo da história do clube. Para começar aí na tela, ó, Castilho, 777 jogos pelo Fluminense, sendo que em 258 ele não tomou gol. Isso é uma média extraordinária para um goleiro, tá, galera? Campeão do mundo em 1952 pelo Fluminense, o Mundial de 52. Ganhou também 2 Rio-São Paulo, que podemos dizer que era o Campeonato Brasileiro da época. 5 campeonatos cariocas, que valia absurdo naquela época, como se fossem Copas do Brasil, até mesmo o Campeonato Brasileiro, dependendo do período. E pela seleção brasileira, foi campeão pan-americano, 2 vezes campeão mundial com a seleção brasileira, e no total, pelo Fluminense, ele somou 28 torneios internacionais e nacionais. Aqueles torneios que tinham excursões, né, que o clube fazia. Então, vocês estão vendo aí, os números do Castilho são, como diz meu amigo Vilela, devastadores, né? Números devastadores, números que o protagonizam como talvez um dos jogadores mais campeões da história do Fluminense. Além desses números, o Castilho também ficou marcado pelo seu amor ao Fluminense, a forma como ele se dedicava ao clube, o fato de ter tirado um dedo para disputar uma partida decisiva pelo Fluminense. Ele mandou amputar um dedo que estava doente, que ele precisaria de 3 meses para recuperar, ele mandou amputar. Então, um jogador que tinha uma identificação com o clube muito fora da curva, muito surreal. O Castilho, além das conquistas desportivas, representa essa coisa absurda que vocês estão vendo aí. O próximo que a gente está colocando na tela para vocês aí é Oswaldo Gomes. 159 jogos pelo Fluminense, 42 gols. Só jogou no Fluminense, isso é uma coisa muito importante, tá? Lembrando que na época de Oswaldo Gomes, não tinham tantas partidas, não se jogavam tantos jogos, né? Então isso é um número muito avassalador. Ele foi o responsável pelo primeiro gol da seleção brasileira também e conquistou no Fluminense, olha que absurdo, 8 campeonatos cariocas em 12 disputados. Oswaldo Gomes é a representação da vitória mesmo, né? Como diz o Diniz, vitória! Bota aí. Então ele é representação disso daí que vocês estão vendo. Oswaldo Gomes, um campeoníssimo também, muito lembrado
Inclusive, presidente Mário, faz um busto do Oswaldo Gomes aí que tá faltando a estátua dele aí em Laranjeiras, hein? Um busto ou uma estátua, pelo amor de Deus, hein? O próximo que tá entrando na tela aí pra vocês é Didi, mestre Didi, 298 partidas pelo Fluminense, 91 gols, campeão carioca em 51 e campeão mundial de 52 pelo Fluminense. E também venceu 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, 1958 e 62. Didi é tido como um dos maiores jogadores de meio de campo da história do Fluminense, pela qualidade técnica absurda que ele tinha. Ele é um dos maiores também da história do futebol, não é só do Fluminense não. Próximo na tela aí, esse daí é absurdo. Esse talvez seja um dos mais absurdos pelo conjunto da obra. Preguinho. Preguinho fez 153 gols com o camisa do Fluminense, é um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, inclusive. É o maior artilheiro da história do estádio de Laranjeiras, com 78 gols. E Preguinho coleciona 5 campeonatos cariocas, na época que o campeonato carioca, volto a dizer, era a competição talvez mais importante junto com o campeonato paulista. E além desses 5 carioca, meus amigos, olha o que o cara ganhou. O cara ganhou nos esportes olímpicos, porque ele era um multiatleta, ele disputava outras modalidades também. E ele foi campeão pelo Fluminense na natação, no remo, no polo aquático, nos saltos ornamentais, no atletismo, no basquete e no vôlei. Com um adendo aí. No basquete ele é o maior cestinha da história do basquete do Fluminense. Convenhamos, não é uma história muito rica, o Fluminense não é um time que tem tanta história no basquete, mas ele conquistou isso. O maior cestinha da história do basquete do Fluminense, um cara que foi um dos maiores jogadores de futebol do Fluminense. O Preguinho é surreal, né? Então olha o nível de idolatria do Preguinho, meus amigos. Próximo que tá entrando na tela aí, ó. Assis, grande Carrasco, um cara espetacular, um ídolo incrível do Fluminense. E olha também o score do cara aí, ó. 3 campeonatos cariocas consecutivos, olha aí, tá vendo aí? Isso faz muita diferença, 3 consecutivos. Um campeonato brasileiro, 2 Taças Guanabara e 3 torneios internacionais que na época eram muito importantes, né? E ele marcou uma geração com esses títulos aí do Campeonato Carioca, inclusive o título em cima do Flamengo, né? Aquele gol antológico dele. Assis, ele é muito reconhecido por ser o Carrasco do Flamengo, maior rival nosso, e também pela quantidade de conquistas que ele decidiu para o Fluminense. Muito importante dizer isso, ele decidiu para o Fluminense. Então fez parte daquele time de ouro do Fluminense dos anos 80, ganhou tudo, inclusive o Campeonato Brasileiro, tudo que podia ganhar. Assis está aí no hall dos grandes ídolos da história do Fluminense, muita gente coloca também num top 5 o Assis, tá? Próximo ídolo aí, ó, para vocês verem, esse daí que gera muito debate, é o Valdo. 319 gols em 403 jogos. Meus amigos, é uma média Messi. A média dele é a média de Messi. Surreal a quantidade de gols que ele fez. Sem contar a carreira dele no Valência, que é bizarra também. Um título carioca em 1959 e 2 Rio-São Paulo, que eu volto a dizer, é como se fosse o campeonato brasileiro da época. Então o Valdo ganhou, podemos dizer assim, 2 campeonatos brasileiros e um carioca. Né? Olha os números do Valdo, olha a quantidade de gols que o Valdo fez. Surreal o Valdo, grande ídolo do Fluminense. Valdo está no hall também, dizem, dos 5 maiores ídolos aí. Dario Conca é o próximo, esse a gente viu bem, Dario Leonardo Conca, 148 jogos pelo Fluminense, 30 gols, campeão brasileiro de 2010. Mas ele só não foi campeão brasileiro de 2010, né, meu amigo? Ele foi o maior jogador do ano de 2010 no futebol brasileiro, foi eleito como craque do campeonato, jogou as 38 partidas do Campeonato Brasileiro. Isso é muito surreal. Muito surreal. Ele jogou todas as partidas. Tá? Líder em assistências, enfim. Conca acabou. O Conca pegou esse Campeonato Brasileiro de 2010, colocou no bolso e falou, é meu. Esse daí o Conca em 2010. Um dos grandes ídolos da história do Fluminense. Tá aí fácil aí no top 10, segundo muitos. Mais um que vocês viram aí. O próximo é Dom Romero. Tá aí, ó, Romerito. As conquistas do Romerito aí, um campeonato brasileiro pelo Fluminense em 1984, 2 campeonatos carioca e um torneio internacional, que foi o torneio de Kirin aí no Japão, que vocês estão vendo, fez 21 gols com a camisa do Fluminense. Romerito, muito marcado pelo gol do título brasileiro de 84 sobre o Vasco, um gol histórico do Romerito. Grande Dom Romero, muito identificado com o Fluminense até hoje. Então vocês viram aí mais um ídolo. Estamos já quase terminando aqui, estamos indo para o nosso penúltimo ídolo, né? O penúltimo ídolo aí que a gente vai tratar agora, que é esse que está na tela aí, o goleiro Félix. O Félix, galera, olha a quantidade de títulos. O
O Félix ganhou pelo Fluminense 5 campeonatos cariocas e 2 taças Guanabara, tá? Só isso que o Félix ganhou, para vocês terem uma ideia da importância do Félix. Além disso também, o Félix foi o goleiro fundamental para o Campeonato Brasileiro de 1970 e tem uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira também em 1970. Félix é um goleiro super identificado com o Fluminense e até hoje o memorial dele tem muita foto legal do Fluminense que eu recomendo, tem lá no Instagram inclusive. Esse foi o Félix que vocês estão vendo aí. E por último agora, Dom Fredon, Frederico Chaves Guedes. Vamos aí para os números do Frederico? Então olha na tela os números aí, ó. 199 gols com a camisa do Fluminense, é o maior artilheiro da história do clube em jogos oficiais e o segundo maior, considerando jogos amistosos, jogos não oficiais. 2 campeonatos brasileiros, 2010 e 2012. 2010 jogou pouco, mas fez 8 gols na competição. E graças a ele, em 2009, ter livrado o Fluminense do rebaixamento, o Fluminense pôde ser campeão em 2010, isso é importante dizer. Ganhou uma primeira liga também pelo Fluminense, outro título nacional, no caso somando os 3 títulos nacionais. 2 campeonatos carioca, campeão carioca em 2012 e 2022 agora. Ganhou também pela Seleção Brasileira uma Copa das Confederações e uma Copa América. Além disso tudo, o Fred é o segundo maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros e é o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. E além disso, foi 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. 3 vezes, amigo. 3 vezes. Então esses são os números aí dos grandes ídolos do Fluminense, para vocês tirarem as conclusões de vocês, o que vocês acham desses caras que a gente colocou aí, e se vocês acham que é possível dizer que o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense. Vamos lá, eu vou dar minha opinião para vocês, eu não fico em cima do muro, vou dar minha opinião para vocês. Eu acho a primeira coisa o seguinte, galera, temos que dividir o que é ídolo pessoal e o que é ídolo do clube, tá? Então é muito importante definir isso. O que são ídolos pessoais e o que são ídolos do clube. Ídolos pessoais são os ídolos que cada torcedor tem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqui atrás, estão vendo aqui? Esse aqui é o Super Ezio. O Super Ezio pelo Fluminense, né, ele é ídolo. Tem uma penca de gols com a camisa do Fluminense, mais de 100 gols com a camisa do Fluminense. Está aí entre os, se eu não me engano, os 11 maiores artilheiros da história do Fluminense. Super Ezio. Aqui atrás. Super Ezio ganhou um campeonato carioca pelo Fluminense em 95, não sendo protagonista. Não foi protagonista, ele era reserva. E foi campeão carioca em 95 pelo Fluminense sendo reserva. Aí vocês falam, porra, Quintela, mas como é que ele pode ser um ídolo seu? Porque nos anos 90, amigos, foi quando eu comecei a gostar de futebol, em 93, o Fluminense viveu uma época muito difícil financeiramente, montava times muito ruins, times meia boca e times para ser rebaixado, inclusive. Tanto é que depois veio a ser rebaixado. E o Ezio era o único alento que a gente tinha. O Ezio, ele com times fracos, ele ainda assim decidia Fla-Flus, fazia uma penca de gols com a camisa do Fluminense e era extremamente identificado com o Fluminense, apaixonado pelo Fluminense. Tanto é que quando ele sai, ele chora muito na despedida e inclusive ele fala sobre isso logo depois, um pouco antes de falecer, que foi uma das maiores tristezas da vida dele ter sido negociado com o Atlético Mineiro. Então Ezio representa pra gente, num tempo tão difícil, o cara fazer tantos gols com times tão ruins, ele representa muito pro tricolor dos anos 90, como um dos poucos que nos deu alegria. Assim como o Renato Gaúcho também. Então, o Ezio é isso que o Ezio representa pra gente. Então esse é o ídolo pessoal, é o meu ídolo pessoal, tá? Eu não posso confundir as coisas. Se eu quiser usar a razão, como eu vou enumerar ídolos? Primeira pergunta é preciso dizer quem é o maior ídolo, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto da história do Fluminense? É preciso o Fluminense fazer ranking disso? É necessário o presidente Mário Senhor dizer que o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense? Só acho que é necessário a gente fazer esse ranqueamento? Vocês acham que é necessário a gente enumerar ídolo? Ou vocês acham que o clube tem que simplesmente dizer que é um ídolo e acabou? Eu sou dessa opinião. Eu acho que a voz institucional do Fluminense ela tem que dizer que todos esses caras são ídolos. Não que fulano é o maior ídolo. Tá? A não ser que seja algo muito fora da curva. A gente tem um caso desse com o Santos, que é o Pelé. E no Flamengo, que é o Zico. Se vocês pegarem as conquistas esportivas do Castilho e contextualizar, vocês vão ver que o Castilho, em números, é o maior ídolo da história do Fluminense. Mas será que somente números deveriam refletir
quem é o maior e quem é o menor, quem é o maior ídolo da história do clube. Se for só por números, cara, Castilho e Fred realmente estão nadando de braçada aí. É só você ver a comparação que eu fiz aí, né? Estão nadando de braçada. Mas tem muitos contextos. Por exemplo, em 2010 o Fred não foi protagonista, mas foi fundamental em 2009 para que em 2010 existisse. Entende? Como é que funcionam as coisas? Cara, meu ponto de vista é que o Fred, sem dúvida nenhuma, é um dos tops de ídolo da história do Fluminense. Top de ídolo da história do Fluminense. E eu, particularmente, não acho bacana esse lance de ranquear. Mas se eu tivesse que ranquear, eu colocaria o Fred fácil entre os 5 maiores ídolos, inclusive na minha forma de ver, realmente atrás do Castilho apenas. Os debates que a gente tem tido durante a semana tem levado para campos que eu acho que não tem sentido. Como, por exemplo, lá o Manfrini jogou mais que o Fred. Beleza, Manfrini é tricolosaço. Sou apaixonado por ele, fiz um documentário sobre ele aqui. Mas a gente não tá falando de quem jogou mais. O Rivelino jogou mais que todo mundo. Mas quanto tempo o Rivelino jogou no Fluminense? Quanto tempo o Fred jogou no Fluminense? Quantos gols o Rivelino fez com a camisa do Fluminense? Quantos gols o Fred fez com a camisa do Fluminense? Quantos campeonatos o Rivelino decidiu pro Fluminense? Quantos o Fred decidiu pro Fluminense? Então assim, a gente tem que analisar um conjunto da obra. Primeiro, o que esse jogador efetivamente em campo e fora dele fez pelo Fluminense, né? Esse é o primeiro ponto importantíssimo. O que ele fez, nem seleção brasileira, Fluminense. O que ele entregou em campo, fora do campo pro Fluminense. Primeiro ponto é esse, né? E depois, obviamente, vocês analisarem outras coisas. Identificação com a torcida, uma série de coisas. Então, eu não acho bacana esse caminho do clube de numerar ídolo. Eu acho que muitos merecem estátua. Citamos o Oswaldo Gomes aí, que não tem estátua em Laranjeiras e deveria ter estátua em Laranjeiras. Acho que é um erro do Fluminense. Acho que o Félix poderia também ter o seu nome lá eternizado. Você pega o número do preguinho, é muito surreal. Mas eu acho sim que o Fred tem que ser sim, ter uma estátua pro Fred, ser muito valorizado pelo clube. E ele é um desses caras que merece por ter saído realmente do controle o que ele fez pelo Fluminense. Ele está um pouco acima dos outros jogadores. E só jogou no Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Só jogou no Fluminense. Isso faz muita diferença também. Então, meus amigos, cada um de vocês tem seus ídolos, eu tenho o meu também. Né? Ídolo está para além de desempenho só dentro de campo. Como eu falei do Ezio, um jogador que jogou no Fluminense, se eu não me engano, foram 5 temporadas. É um dos maiores artilheiros da história do Fluminense em tempos extremamente difíceis. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Ezio jogasse nessa época que o Fred jogou, ia ter números próximos do Fred, ou até iguais, ou até maiores. Teria sido campeão igual o Fred foi, de vários campeonatos, decidido vários campeonatos do Fluminense. Mas o Fred teve o prazer de jogar com grandes jogadores e o Ezio, infelizmente, não teve. Então, tem a questão da relação com a torcida, com o clube, sabe? De vestir a camisa, como veste. Então, o Fred, na minha opinião, é sim um dos maiores da história do Fluminense. Não acho salutar o clube enumerar jogadores como maiores ídolos ou menores ídolos, mas se eu tivesse que colocar aí um top 5, o Fred seria o segundo, sim, na minha opinião, apenas atrás do Castilho, que é um monstro sagrado. Essa é a opinião de um torcedor apaixonado que gosta muito da história do clube, reconhece o feito de Preguinho, de Oswaldo Gomes, né, de Russo, que não foi citado aqui. Russo foi um grande artilheiro da história do Fluminense, né? Um cara que foi importantíssimo. Tele Santana, que não foi citado aqui, é outro gênio, tricolor também, poderíamos ser citado. O próprio Manfrini, né? Poderia ser citado. Washington poderia ser citado. Thiago Neves, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Conca foi citado aqui, campeão brasileiro praticamente sozinho em 2010, né? Tantos jogadores importantes, Edinho, né? Ricardo Gomes, Branco, Thiago Silva, o próprio Gum, cara, jogador que era limitado, mas é campeão, é maior que o Botafogo, tem mais título que o Botafogo, pô. Entendeu? Então assim, muitos jogadores importantes passaram pelo Fluminense, temos que valorizar todos, e que o Fred seja o estopim, o início desse processo de redescoberta e de valorização. Nunca é tarde para valorizarmos os nossos grandes ídolos. O Fluminense pode fazer, como gostam de falar hoje em dia, como é que é?
ressignificar, não é isso que gosto de falar? O Fluminense pode começar um processo de ressignificação de seus ídolos, né? De reconstrução histórica desses ídolos dele. Que o Fred seja estopim para isso. E era sobre isso que eu queria falar aqui, meus amigos. Comentem aqui embaixo, fala vocês o que vocês acham desse debate. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso aí? Apresentei alguns ídolos aqui para vocês. Beleza? Saudações tricolores, fiquem com Deus e amanhã vamos lotar o Maracanã e vamos comemorar o privilégio que tivemos de ver um dos maiores ídolos da história do Fluminense em loco no estádio, ao vivo e a cores. Saudações tricolores, amigos.